Olá, fãs de terror, ficção científica e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, dessa vez com um tema que muita gente deve curtir, que é o de bonecos amaldiçoados, que inclusive voltou à moda depois do grande sucesso de Annabelle, trazendo de volta várias versões diferentes de brinquedo assassino. Ainda a gente tem a linha Mestre dos Brinquedos, que até hoje tem novas produções nos Estados Unidos, passando mais de 15 obras, fora as outras coisas que são produzidas meio que derivadas desse subgênero de terror, como as lutas contra animatrônicos, que aparece tanto nos videogames, que até o Nicolas Cage pegou e chegou a lutar contra esse tipo de monstro boneco do cinema, ou a linha dos espantalhos macabros. Qual desses você gosta mais? Pois existe um ponto, mais precisamente no século XIX, onde esse tipo de narrativa, que já existe há séculos, afinal, objetos amaldiçoados é um tema muito frequente, e a gente já tem a presença de bonecos mecânicos que se movem sozinhos dentro do nosso mundo real desde o ano 300 antes de Cristo, né? Os chamados autônomos, meio que os protótipos dos robôs que seriam nos dias de hoje, e que temos inclusive na virada do século XV para o XVI, durante o período do Renascimento, textos mostrando como eles funcionavam e argumentando que eram por forças da natureza e não por energias demoníacas, como muita gente teorizava, né? Já mostrando a existência de histórias macabras envolvendo bonecos que se mexiam sozinhos, inclusive criados por magia. Lembram da famosa lenda do Golem? Inclusive, o primeiro grande filme do cinema de monstros é justamente o Golem, que é justamente de uma criatura artificial que cria vida através de feitiçaria. Porém, existem duas histórias reais do século XIX, isto é, histórias do mundo real, mas que estimularam muito a imaginação das pessoas, que ajudaram a definir esse tema da forma como ele é tratado atualmente, inclusive gerando obras de ficção no século XIX que ajudam a estruturar isso, como a Boneca Assombrada, que é justamente de uma boneca mecânica que começa a passar por eventos sobrenaturais e que está descrito no Histórias Clássicas de Contos Clássicos de Fantasma, que chegou a ser publicado recentemente no Brasil pelo Sebo Crepicida. Então, quais histórias são essas, Luiz? Pois bem, venham comigo por essa jornada. Lembrando que quem quiser conhecer mais, inclusive, a história dos bonecos mecânicos reais, como foram se aperfeiçoando ao longo dos séculos, existe também um livro que é mais raro de encontrar, chamado História de Autômatos, que fala justamente sobre a evolução dessa tecnologia. Então, retornando ao século XIX, a primeira história tem um nome: Charlotte. Mais precisamente, no início do século XIX, nos Estados Unidos, nós tivemos um conto publicado em um jornal sobre uma menina chamada Charlotte, que ela é chamada a atenção pelo namorado, assim como pela família dela, pra não pegar e não se descobrir no inverno, quando ela pegasse, saísse, pra ela não passar frio e morrer. Só que ela, que é muito vaidosa, acaba não seguindo essas orientações, querendo mostrar mais do corpo dela, e por isso ela morre congelada. Esse continho simples e curto, ele fez tanto sucesso que começaram a fazer bonecas da Charlotte. E o que acontece? Parte dessas bonecas, o pessoal importava, inclusive, cerâmica da Europa, que era extremamente branca, uma variedade, para fazer bonecas que parecessem ter a pele de ter morrido congelado. Inclusive, vendendo uma parcela em caixões. E vocês achando que o Monster High foi que começou essa ondinha mais de bonecas macabras por aí. Não, gente. Início do século XIX nos Estados Unidos, a gente já teve uma onda que durou basicamente quase o século inteiro, fazendo tanto sucesso a ponto de que nós tínhamos os bonecos Charles, que eram versões masculinas da Charlotte. Olha só, essa que foi meio que uma das primeiras ondas de bonecos macabros, né, dessa vez para venda, né, e mostrando como venda de brinquedos influenciam muito antes do He-Man a criação de histórias. E a próxima, que também é real, envolve um outro tipo de boneco, mas principalmente uma boneca
Quando Thomas Edison criou o fonógrafo, que foi o primeiro sistema de grande eficiência e popularidade a pegar e captar a voz humana, meio que o precursor dos nossos sistemas de disco de vinil, só que o que acontece é que ele criou um cilindro que era revestido por cera, ao invés de plástico, né, que pegava e ficava marcado na cera as oscilações da voz, e assim tinha um sistema de gravação. E logo depois que ele pegou e criou o fonógrafo, foi um sucesso por isso, inclusive o Thomas Edison, ele é aquele conhecido por ter criado várias invenções nos Estados Unidos, inclusive ele é um dos primeiros grandes donos de empresa de cinema dos Estados Unidos, né, inclusive criou uma das primeiras versões, se não a primeira versão do Monstro de Frankenstein para a versão de cinema. Ele resolveu pegar e criar também a primeira boneca falante também. Então ele fez uma versão diminuída do cilindro dentro dos bonecos, com sistema de replicando de fala, que você manipulava o boneco de uma certa forma, e assim ela replicaria as frases que estão gravadas dentro do cilindro. Só que nós tivemos 3 problemas diferentes. Em primeiro lugar, é uma tecnologia muito inicial, então dava muito problema. Número 2, essa tecnologia, como eu disse, é o primeiro sistema de gravação de voz humana com um certo grau de sucesso. Em outras palavras, ele tinha muita distorção de voz, o que já deixava parte das crianças assustadas quando mexiam com a boneca. E tinha mais, estamos falando de cilindros feitos de cera, não de... assim, a gravação não era feita em metal, plástico, uma coisa tão dura, uma coisa bem maleável. Então, ele se deformava rapidamente com o tempo, deixando cada vez mais distorcida e macabra a voz da boneca. Então, nós tivemos um mega fracasso, não apenas de vendas, mas como uma alta onda de devoluções, com crianças extremamente assustadas por causa da boneca. E essas 2 histórias vocês podem conferir, inclusive, em matérias mais completas dentro da revista Aventuras na História, que pegou e publicou sobre o material. Então, esse material ajudou muito a estimular a imaginação do século XIX e combinar e fazer releituras de várias histórias até pegar e criar as histórias que a gente conhece justamente de brinquedos e bonecos assassinos, né? E que começam realmente a estourar na nossa cultura pop lá no finalzinho dos anos 80 dentro do cinema. E vocês, quais suas histórias favoritas envolvendo justamente autômatos, brinquedos assassinos, robôs diabólicos? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!